Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Nossa Senhora das Graças, a Mãe de Deus e nossa, que com seus braços, com suas mãos estendidas sobre nós, nos envia graças e bênçãos do céu. Que hoje, ao celebrarmos esta memória da Virgem Santíssima, venerada aqui com o título de Nossa Senhora da Piedade, mas a mesma Maria, Mãe de Jesus, nós peçamos que ela interceda por nós, junto ao Cristo, Rei do Universo, que no dia de ontem o celebramos, para que assim nós possamos, a cada dia, nos tornarmos pessoas que seguem a Cristo, mas que tenham um grande respeito e veneração por sua Mãe Maria Santíssima. Assim, nós ouvimos, como primeira leitura, o início da profecia de Daniel. E aqui ouvimos esses 4 jovens que estavam exilados na Babilônia. E assim foram retirados do meio daqueles escravos, mas também como escravos, porque a própria palavra diz, não deu comida para eles, deu ração. Ração a gente dá para bicho, né? Mas colocaram a eles a ração diária e colocaram eles para se alimentarem no palácio. Entretanto, nós sabemos que eles foram exilados na Babilônia, ou seja, uma terra pagã. E os alimentos que eram dados para eles não eram alimentos que aquele povo no qual eles foram criados deveriam comer. Assim, a história narra uma grande barganha, uma grande negociação, onde eles, pela fé no Deus de Israel, no Deus ao qual eles foram criados e ensinados a seguirem, eles escolheram deixar de se alimentar daquilo que era dado pelo rei, a ração que era dada a eles, para se alimentar simplesmente de legumes. Inicialmente não foi bem aceito, mas com uma boa conversa e como um bom jeitinho mineiro foram comendo pela borda até conseguir aquilo que eles queriam. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, deveríamos ser cada um de nós, trazendo para a nossa realidade, principalmente porque esse livro de Daniel foi escrito bem próximo do tempo de Jesus Cristo, nós devemos também abraçar aquilo que condiz à nossa fé e renunciar àquilo que não condiz a ela. O desafio é que, infelizmente, nessa sociedade, cada dia que passa mais paganizada, nós vamos inserindo culturas e gestos e queremos inserir isso dentro das nossas liturgias, queremos inserir isso na nossa vida em sociedade e queremos deturpar aquilo que nós acreditamos enquanto fé, para que assim a igreja nos agrade. A fé construída pela igreja não é uma fé de 90 anos, como alguns de nós conseguimos viver, ou até mais do que isso. A fé da igreja é uma fé de mais de 2000 anos, e que não vai mudar por uma opinião de alguém que tem a vida de quase um século ou de meio século. Nós estamos falando de 20 séculos de história. A igreja não está aqui para fazer a nossa vontade. A igreja está aqui para anunciar o Cristo.
o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, para que assim nós busquemos o céu. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos olhar um pouquinho para esses jovens, Misael, Ananias, Azarias, Daniel, e perceber que eles não abriram mão da fé deles, que eles defenderam a fé deles, por mais que eles corriam risco. Se o rei descobrisse, certamente eles iriam passar grandes apuros, como passaram. Depois vocês podem continuar a leitura do livro e vocês vão descobrir o que aconteceu. Mas, por enquanto, vamos nos ater somente à leitura de hoje. Nós devemos olhar para esses jovens e perceber a força, o esforço que eles tiveram para não negar a fé. E, às vezes, a gente faz e cede a nossa fé para coisas tão pequenas, né? Que Deus, então, hoje nos dê essa graça de sermos perseverantes na nossa fé, não deixarmos outra fé ou outros costumes entrarem naquilo que nós acreditamos enquanto igreja e buscarmos conhecer, porque, infelizmente, cada dia que passa as pessoas não querem conhecer a fé da igreja, mas viver a sua fé particular. Nada contra nós termos a nossa piedade particular, isso é bonito. Quantas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, estão lá na roça, escutam a missa através do rádio e têm uma fé muito grande, uma fé muito bonita. Essa fé deve ser mantida, mas, infelizmente, nós que temos a oportunidade de nos aprofundar na nossa fé, de conhecer aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos enquanto igreja, é muito importante nós aprimorarmos aquilo que nós conhecemos, a fim de que, quando vier alguma crise ou quando vier alguém que queira fazer lavagem cerebral conosco, isso acontece, e nós sabemos muito bem, fora da igreja, mas dentro da igreja também, nós tenhamos alicerce, não em homens, não em padres, em pastores ou por aí vai. Nossa fé deve estar alicerçada em Jesus Cristo. E é isso que a igreja sempre buscou. Tentaram destruir ela de diversas formas, mas ninguém vai vencer ela, porque ela foi fundada por Cristo. E as portas do inferno nunca irão vencê-la. Nós podemos querer viver uma fé medíocre, nós podemos querer viver uma fé onde Deus somente me agrada, e assim depois nós iremos arcar com as consequências disso. Jesus hoje no Evangelho dá uma grande lição também para nós. Por quê? Porque Deus não merece o nosso resto. Deus merece o nosso tudo. Deus não merece nada. Ele merece aquilo de melhor que nós temos. E às vezes nós queremos ofertar a Deus o nosso resto. A viúva ofertou 2 pequenas moedinhas, mas é interessante porque ela ofertou tudo o que ela tinha. E eu acho que é isso que nós devemos fazer. Como diz uma canção, é tudo que tenho, recebe o meu nada, mas o que tenho eu te dou. E eu acho que nós devemos fazer isso para Deus. Às vezes nós podemos fazer diversas coisas em nossas paróquias, mas nós, por uma opinião de aqui e de colar, não vou fazer. Tá bom, deixa, o outro faz. Eu posso doar muito mais, não estou falando de dinheiro, não estou falando de dízimo. A gente pode doar com a própria vida. O dízimo é importante porque ele ajuda na sustentação da igreja, assim como aqui nós temos a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é uma família, sim, uma família de diversas pessoas, espalhadas por Minas Gerais, espalhadas pelo Brasil e às vezes até fora do Brasil, que na sua consciência ajudam a sustentar esta Basílica de Nossa Senhora da Piedade, a menor basílica do mundo, e toda a programação religiosa. Você que nos assiste na TV Horizonte, que nos escuta através da Rádio América, é com a ajuda dessas viúvas, desses viúvos, dessas pessoas que às vezes são assalariadas, mas pela fé, dão um pouquinho todos os meses para ajudar a sustentação dessa transmissão que você está assistindo, dessa rádio que você escuta, e de diversas outras coisas, como, por exemplo, a dimensão caritativa dessa família dos devotos. Com pouquinho se torna muito, porque é o pouco com Deus
e é aquilo que as pessoas entregam com muito amor e com muito carinho. Por isso que nós sempre falamos, aqui não há ganância, mas nós esquecemos que sim, a igreja é rica, mas, por exemplo, é rica em patrimônio, como que eu vou pegar essa basílica e vender? Não pode, não existe isso. Nós devemos ajudar, e isso é um dos mandamentos da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. Sermos dizimistas em nossa paróquia, ajudarmos os santuários de nossa arquidiocese, isso é importante. Sabe por quê? Porque Jesus hoje denuncia aqueles que estavam ofertando no tesouro do templo. Porque o que acontecia? Quando chegava alguém rico no templo, tocava-se as trombetas e falava: fulano de tal está ofertando tanto para o templo. Mas quando os pobres iam ofertar, no caso dessa viúva, tinha um caixotinho lá, e ninguém tocava trombeta. Meus irmãos, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo quanto que você dá de ajuda para a sua paróquia, quanto que você dá de ajuda para esse santuário. O que importa é, na sua consciência, você buscar verdadeiramente a certeza de que aquilo que você emprega está sendo investido na obra do reino de Deus. Desse Deus que aqueles 4 jovens na primeira leitura não abriram mão. A viúva ofertou tudo, ela deu tudo o que ela tinha, e com certeza Deus a reconheceu, porque o próprio Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Cristo, a reconheceu, porque ela deu tudo o que ela tinha. Meus irmãos, Deus não merece o nosso resto. Deus não merece migalhas, mas aquilo que é dado do fundo do seu coração e que Deus sabe e reconhece, é bem empregado. E aqui não há retribuição. Eu coloco uma nota de R$100 no ofertório e aí eu vou alcançar uma graça. Não há essa mentalidade. Não devemos fazer a nossa oferta assim, mas devemos ter consciência de que, com a nossa oferta, com a nossa ajuda, com aquilo que pouco podemos dar, Deus nos reconhece. Que Ele então possa colocar em nosso coração a graça de não buscarmos dar o nosso resto, mas dar o nosso tudo, porque Ele não se ofertou pela metade. Ele não disse que ia carregar a cruz até a metade do caminho e depois ia mandar um bode expiatório ser crucificado no lugar dele. Ele não foi covarde. Ele se deu por inteiro. Que nós, então, possamos nos doar por inteiro a Deus, porque Ele merece o nosso melhor.